Olá, boa noite. Atestado de óbito mostra que falso médico trabalhava há mais de um ano na Santa Casa de Sorocaba. Veja agora os outros destaques desta edição. Homem apontado como líder de esquema de corrupção no Hospital Regional de Itapetininga fica calado em depoimento. No dia 12 do mês 12 do ano de 2012, você vai saber o que esta data pode representar para algumas pessoas da região. Com vitória apertada, torcedores de Sorocaba acompanham partida do Corinthians, que garantiu vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quarta-feira, 12 de dezembro, o Noticidade está no ar. Três suspeitos de corrupção envolvendo repasse de verba para o Hospital Regional de Itapetininga foram ouvidos na Antissequestro de Sorocaba. A polícia e o Ministério Público ainda transportavam materiais recolhidos ontem na casa de suspeitos. Promotores apresentaram cheques que comprovariam os pagamentos irregulares a empresas particulares. Foram ouvidos na Delegacia Antissequestro de Sorocaba mais 3 suspeitos de participarem de um esquema de corrupção que envolvia a ONG Sistema Assistencial Social e Saúde, que administrava o Hospital Regional de Itapetininga. Prestaram depoimentos Odair José da Silva e Carlos Nacari, empresários suspeitos de receberem os repasses irregulares, além de Fábio Berti Carone, que comandava uma das diretorias da ONG, mas que é apontado como o cabeça de todo o esquema. Foi na casa de Fábio que a polícia e o GAECO encontraram quase R$1 milhão em dinheiro e em cheques. Ele saiu sem responder às perguntas do Ministério Público, mas para a promotoria já existem provas suficientes para comprovar o esquema. Falar ou não falar não é o fundamental para nós, porque a prova já está bem produzida. Isso me interessaria praticamente mais aos investigados do que aos investigadores. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro que deveria ir para o pagamento de serviços em saúde era repassado aos donos de empresas contratadas pela ONG. O esquema envolveria o pagamento de propinas a agentes públicos. Funcionários de prefeituras, de outras secretarias devem ser ouvidos, podem ser presos. A prisão não está sendo cogitada no momento, mas o indiciamento de servidores públicos com certeza ocorrerá. Ontem a polícia liberou 4 dos 10 suspeitos presos na Operação Atenas. 3 deles eram membros da ONG e, de acordo com o Ministério Público, colaboraram com as investigações. Após o depoimento, Carlos Nacari foi liberado. Os outros 2 suspeitos continuam detidos na cadeia de Pilar do Sul. E a Câmara de Vereadores de Mairim aprovou o aumento de salário dos parlamentares. O atual é de R$ 3.700 e vai para R$ 4.500. A votação ocorreu em sessão extraordinária, realizada hoje, e foi unânime. Mairim tem 9 vereadores e, a partir do ano que vem, serão 13 parlamentares. O aumento do salário entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013. A Secretaria de Negócios Jurídicos de Sorocaba informou no fim da tarde que, a partir de amanhã, começa com o processo de intervenção no Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, que foi denunciado pelo SBT por má administração e denúncias de maus tratos. Atestado de óbito mostra que falso médico que atendia na Santa Casa de Sorocaba trabalhava no hospital há mais de 1 ano e meio. Depois de meses de tratamento, a retirada de uma das mamas parecia a cura do câncer para a esposa deste aposentado, que prefere não se identificar. Mas depois da cirurgia realizada na Santa Casa, ela apresentou dores e foi atendida por Fernando Henrique Guerreiro, que atendia como Ariosvaldo Diniz. Depois disso, só piorou. A última medicação que ele deu nela, ela teve reação, alergia, porque até ela tomava os medicamentos para o câncer, e ele deu, acho que, um outro remédio em cima daquele que não podia ter dado. Como que ela reagiu a esses medicamentos? Eu estava do lado dela, começou a tremer a boca, ficar roxa, tá? E os olhos lagrimejosos, não falava mais nada, tá? Até porque, depois desses medicamentos, logo ela parou de andar, perdeu os movimentos total das pernas. Agora, ele quer que o falso médico pague pelos crimes. Eu vim aqui para a gente registrar um boletim de ocorrência, né? Para tomar as providências aí cabíveis a essa pessoa, porque ele não pode ficar por aí solto aí e matando mais gente aí, né?
De acordo com o viúvo, a dona de casa morreu 2 semanas depois, em 31 de dezembro de 2011. Uma prova de que o homem preso no último domingo, suspeito de praticar medicina ilegalmente, atendia no hospital há muito tempo. O falso médico disse à Polícia Civil de São Paulo que trabalhava na Santa Casa de Sorocaba há 1 ano e 5 meses. O verdadeiro Ariosvaldo Diniz, clínico geral, disse também em depoimento que conhecia Fernando Henrique, mas que não sabia que teve o nome usado em documentos falsos. A Polícia Civil da capital vai ouvir na próxima semana representantes da empresa terceirizada que contratou Fernando Henrique e uma falsa médica que atuava em Piedade. A Santa Casa não revelou o nome da empresa. No 2º Distrito Policial de Sorocaba, foram registrados outros 3 boletins de ocorrências ligados ao falso médico. Em um deles, uma mulher diz que o clínico geral receitou um aerosol para a mãe, que tinha dificuldades para respirar e que morreu logo em seguida. Em outro, um médico contou à polícia que havia comprado de Fernando Henrique 2 carros, um deles por R$50 mil. Como a documentação estava em nome de Ariosvaldo Diniz, ele preferiu procurar a polícia. O Ministério da Saúde revela que acidentes com animais peçonhentos cresceram 157% nos últimos 10 anos. E agora, época de calor, eles costumam se reproduzir. Por isso, vale o alerta. Em Jundiaí, empresas especializadas em detetização lucram com essa realidade. A nuvem de veneno não prejudica a saúde do homem, mas é a promessa para exterminar os animais peçonhentos. Na chácara de seu Armando, periodicamente, é feita dedetização. O pedido pelo serviço começou quando formigas invadiram o local. Acabava com as plantas, né? Então, mas agora, felizmente, está tudo em ordem. Segundo o Instituto Butantan, é no começo do verão e em época de chuvas que os insetos considerados vilões domésticos se reproduzem. Os dados são conhecidos por seu Jorge, técnico em aplicações de inseticida. No fim do ano, ele atende em média 60 residências por mês. Triplica a quantidade de serviço, aumenta muito. Para o controle dos insetos indesejados, é recomendado que todo o lixo seja jogado em sacos plásticos nas lixeiras, que devem ser lavadas com frequência. Quando você tem infestação de barata, que é as mais comuns, você acaba atraindo outros tipos de praga, como escorpião, né? Porque as baratas são alimentos dele. E ainda falando sobre animais peçonhentos, o Ministério da Saúde informou que a região sudeste do país é a campeã no número de acidentes com escorpiões. Foram mais de 22.500 casos só em 2011. E para falar sobre os primeiros socorros nos casos desses acidentes, eu converso agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Monteiro de Oliveira. Boa noite, tenente. Primeira atitude a ser tomada num caso que uma pessoa for picada por escorpião, qual seria? Boa noite, Fernando. A primeira atitude a ser tomada em caso de picadas com animais peçonhentos é que a vítima seja mantida em repouso absoluto, que não deixe ela ficar se locomovendo no ambiente. É recomendável também que a gente recolha o animal para ser encaminhado junto com a vítima ao hospital de referência do município. E ainda é aconselhável que a gente retire pulseiras, anéis, todos os adornos que a vítima esteja usando, pois pode haver inchaço no local. Ou seja, quanto antes for prestado esse socorro, melhor. Mas nós sabemos que não são apenas os escorpiões. Quais os outros tipos de animais que oferecem riscos à população? Nessa época do ano, nós temos ainda aranhas e cobras que aumentam o número de ocorrências no Corpo de Bombeiros. Uma boa detetização resolve a situação das residências ou algo mais precisa ser tomado como uma medida? Fernando, a detetização ajuda. No entanto, nós precisamos que tenha uma asepsia completa, que tenha uma limpeza efetiva no ambiente. Nós agradecemos a sua participação aqui, viu, tenente? Seja bem-vindo para umas próximas vezes. Obrigado, Fernando. O período do verão se aproxima e com ele intensificam-se os temporais que atingem a região sudeste do Brasil. E para enfrentar as fortes chuvas do período, a CEPFL Piratininga promove o Plano Verão. E para falar sobre esta iniciativa, nós vamos conversar agora com o Marney Tadeu Antunes, que é o gerente de serviços da empresa. Boa noite. Boa noite. Marney, o que consiste o Plano Verão? O Plano Verão consiste em informar a população sobre os investimentos que a CPFL fez e também para tranquilizar, dizendo que a nossa empresa está preparada para atender às demandas, às altas temporais, chuvas que ocorrem muito nessa época do ano. A CPFL, para isso, investiu 128 milhões de reais esse ano em modernização da rede elétrica, automação da rede, ampliação de subestações, ou seja, o nosso sistema elétrico está preparado. Mas, porém,
Nós sabemos que os temporais trazem muitos objetos para redes, árvores são lançadas na rede, e isso faz com que realmente haja as interrupções. Essa questão dos choques, né, na verdade das descargas elétricas, aparelhos geralmente são queimados. Nesse caso, a empresa restitui o valor, substitui o aparelho, como é que o consumidor deve proceder? Tá. Da mesma forma, quando há interrupção de fornecimento de energia elétrica, é importante destacar para o cliente que nós disponibilizamos todos os canais de atendimentos possíveis, né? Ou pela web, ou pela internet, né? Ou pelo próprio SMS. E para, nesse caso específico de ressarcimento de danos, a CPFL ele precisa primeiramente ligar para a empresa. E a empresa responderá a ele, dará todos os procedimentos, né? Ele deverá fazer 3 orçamentos e apresentar isso para a empresa, ok? A gente agradece a sua participação, Marney. A quinta-feira deve ser ensolarada, mas pode chover no fim da tarde. Confira a previsão. Boituva tem mínima de 21 e a máxima atinge os 34 graus. Mesma máxima em Sorocaba. Itapetininga tem mínima de 22 e máxima de 33. Em Salto, o tempo fica mais frio, com mínima de 20. E em Jundiaí, a mínima deve ser de 24 e a máxima de 31 graus. Hoje é dia 12 do mês 12 do ano de 2012. Aniversário do maior comunicador do Brasil, Silvio Santos. E a numerologia desta data tem significado para muita gente. A festa é só à noite, mas João Vitor já comemorou o aniversário com os amigos. Ele completou 10 anos hoje. A data diferente não é novidade desde o ano passado. Minha amiga fez dia 11/11 de 2011, fez 11 anos. Da amiga, a data única. Do irmão, uma homenagem. Meu irmão ficou fazendo uma musiquinha assim. Agora fiquei 12. Para o pai, o nascimento, bem-vindo a uma década, não teve a data planejada. No dia do jogo do Corinthians, né, João? Mais um aninho de vida, muito legal. Segundo esta numeróloga, o dia é de autoconhecimento, de reflexão, dia de energia coletiva. Devemos estar focados no que nós queremos para o nosso futuro e não deixar que o medo é uma coisa muito perigosa, ele nos desalinha das nossas metas. 12/12 de 2012, dia, mês e ano, e por que não, horas e minutos. 12:12. E lembrando que essa coincidência não repete mais, pelo menos não nos próximos 99 anos. Outra data assim só em 1/1 de 2111. O número 12 jamais será esquecido por Flávia. Miguel, que nasceu antes das 8 horas da manhã, dorme tranquilo, cercado de muito amor. A data foi escolhida pelo papai. Nós havíamos marcado no dia 11, aí ele conversando, ele pensou, ele falou, nossa, por que não dia 12/12 de 2012? Né? Para mim, qualquer data seria extremamente especial, mas por que não o 12/12, que também é uma data bem bacana. Para a família que acabou de aumentar, Miguel é muito bem-vindo e já está com o futuro planejado, independentemente dos números. Desejo que ele cresça com saúde, uma criança esperta, bonito, lindo ele já é, né? Mas o que eu mais desejo é isso, e com muito amor. A TV Sorocaba SBT ganhou 2 prêmios no concurso jornalístico e publicitário 2012, promovido pela Prefeitura de Sorocaba. Os prêmios foram conquistados nas categorias de Melhor Reportagem e Melhor Imagem Jornalística, com a matéria Mercado Municipal, o vendedor de história. A produção foi feita por Lívia Camargo e imagens de Eduardo Bartels. A matéria foi exibida no jornal Noticidade, em novembro de 2011, e mostrou personagens que fazem parte da história do Mercado Municipal de Sorocaba. E os ganhadores receberam um troféu e um cheque no valor de R$ 1.200 cada um. Boa parte do Brasil parou para acompanhar a partida do Corinthians na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E por aqui não foi diferente. E o Noticidade foi conferir como foi a expectativa e o comportamento dos torcedores do Timão, que venceu a equipe do Al Ahly do Egito. Momentos de tensão.
Café da manhã que nada, é a vez de roer as unhas. Ah, não tem problema não, desde que o Corinthians seja campeão, não tem problema não, a unha depois ela nasce de novo. É, quanta expectativa. Seu Francisco é o vovô da galera, corintiano desde o nascimento, mas e o resto da família? É, são filho que é palmeirense. E aí? Ah, mas o quê? Não tem outro jeito, né? Como o futebol é paixão nacional, vale até uma carinhosa homenagem. Das várias tatus, 2 são especiais. A do lado esquerdo da perna é do Corinthians, né? Que desde 79 eu sou corintiano. E a outra é pro meu pai e pro meu padrasto que eu fiz essa homenagem. Bagunça organizada, silêncio na hora certa. Futebol, amigos, em plena quarta-feira, dia útil. Mas e o patrão? Primeiro o Corinthians, depois o trabalho. É, em primeiro lugar para eles hoje, vem o alívio. A preparação para o jogo mais que especial e distante começou há dias. Nós estamos aí 2 meses combinando, planejando o que vai fazer. Passando hoje, vamos fazer reunir mais gente para assistir a final. A quase 20 mil quilômetros do campo, no Japão, a subsede da Gaviões da Fiel, na zona norte de Sorocaba, ficou pequena. Fiquei a noite toda trabalhando e vim agora cedo para cá assistir. Não tem como não assistir? Não tem como. Falta lugar, sobra vontade de acompanhar o timão. O uniforme já não serve mais. E mesmo sem saber, Manuele, que está a caminho, já é uma corintiana. Tá apertado por causa da barriga. Mas mesmo assim? Mesmo assim tô torcendo, né? Junto com a turma aqui torcendo aqui. E o bebê tem que nascer corintiano? Tem que nascer, vai nascer. Corintiano? É, corintiana. Fim do segundo tempo e alívio geral. 1-0. Com esse placar, depois de um certo sofrimento, Corinthians garante vaga na final de domingo. Até lá, haja coração! Somos todos corintianos aqui, a expectativa nossa é sofrer, como sempre, corintiano, torcer para que dê tudo certo no domingo. É um banzai Corinthians! E o Noticidade termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.